Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vamos dar continuidade às nossas atividades de artes, né? O nosso conteúdo de arte. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que nas últimas aulas presenciais eu pedi a vocês que fizessem uma breve pesquisa sobre cromatismo, que vocês apresentassem isso para mim, no sentido da gente promover uma certa discussão, né, em sala de aula e que servia também como um elemento introdutório para esse tema que vamos discutir agora, o bebê chorou. Para esse tema que vamos discutir agora, sendo o cromatismo o estudo das cores, né, nós agora vamos discutir teoria cromática. A grande pergunta é quando isso começou a ser aplicado, quando isso começou a ser percebido, né, como isso começou a ser usado, principalmente, quando eu digo principalmente, é sobretudo, de forma, de modo estrito, né, quero dizer, de modo estrito, pelos artistas, né. Então, dito isso, esse processo começou a ser observado, né, dentro do movimento artístico do século XIX, ali, por exemplo, Monet, né? É, Acredito que vocês conheçam Claude Monet, eu já falei dele na aula, justamente, né, na aula passada, para a gente complementar esse estudo de hoje, que deveria ter sido presencial há muito tempo atrás, mas por conta da quarentena a gente teve que adiar, né? Então, Claude Monet, no século XIX, ele começou a pintar vários feixes de feno, né, bolas de feno, e que ele começou a perceber a mudança climática, não é? E começou a perceber e aplicar essa mudança climática nas suas imagens, nas suas pinturas. Então ele pintava várias bolas de feno de cor diferentes de acordo com a estação do ano, né? Se tivesse inverno, seria mais escuro, com os traçozinhos brancos e etc. Se fosse verão, ali tinha um amarelo, um vermelho mais vívido, né? São essas variações que ele começa a aplicar. Pois bem, pessoal, nesse sentido, a gente tem que observar que as cores, elas são fundamentais no nosso dia a dia, né? Havemos de ter certa simpatia com algumas cores, outras não temos tanta simpatia, isso por questões sociais, né, psicossociais. E outras cores não temos temos empatia, outras não temos tanta empatia. E isso é utilizado de forma muito inteligente pela publicidade, né, pela propaganda, principalmente publicidade e propaganda, no sentido de que temos o exemplo da criação do Papai Noel vermelho e branco em 1930 pela grande marca de refrigerante, né? É, que eu, a Coca-Cola, né? Eu não queria falar da nada, mas foi a Coca-Cola, a grande, a grande precursora desse Papai Noel vermelho e branco, né? E antes da Coca-Cola, o Papai Noel era retratado de outras cores. Tinha ali no século 9, 10. A gente tinha um Papai Noel marrom, depois um Papai Noelzinho verde. Aí depois veio o Bom Velhinho vermelho e branco, né? Que acabou sendo adotado aí em filmes, em propagandas. É um sucesso mundial. Quem conhece o Papai Noel de determinado tempo pra cá vai conhecer, quer dizer, acho que todo mundo da nossa idade, né? As pessoas de 30 não lembram do Papai Noel também. É verde, né? Não sei, não lembro. É, não é que eu não lembre, não conheço, perdão. Então, assim, a gente percebe que as cores elas são manipuladas de acordo com as propagandas, a fim de causar um certo sentimento, a fim de causar uma certa empatia
com quem está visualizando essas cores. Mas bem, pessoal, na verdade a gente pode ficar se perguntando, sim, professor, mas como são essas cores, como são compostas, né? Vocês já sabem que existem cores primárias, cores secundárias e cores terciárias, né? Falamos sobre isso em sala de aula. Mas eu gostaria de hoje de destacar divisões e subdivisões das cores, né? Puxando para um lado mais físico, que a professora Camila deve conhecer melhor, na professora de física de vocês, mais assim para um aspecto mais físico das cores, nesse sentido, no sentido de uma construção das cores, no sentido de como os seres humanos enxergam essas cores e como essas cores funcionam na sua dimensão, não posso dizer física, né? Física, mas na sua dimensão sensitiva. Então, é isso que a gente vai ver agora. Segundo Israel Pedrosa, no seu livro Universo da Cor, as cores ela não têm uma dimensão física. Ela tem, sim, a capacidade de criar sensações nos seres humanos. Então temos aí, já desde a Grécia Antiga, filósofos como Epicuro dizendo que o corpo não tinha cor, né, mas ele refletia a luz. Temos o Batiste, né? Deixa eu ver. Leão Batista Alberti, 1404, também, que escreveu vários tratados, né? É, chegou a definir as cores é, verde, azul, vermelho, que originavam todas as outras cores. Eu estou olhando aqui porque eu estou com livro, tá, pessoal? Então, são algumas informações que eu queria passar para vocês e que eu não tenho na memória fixada. Então, o último grande artista, né, a gente falou de Epicuro, que da Grécia Antiga, né, filósofo, o Batista Alberti e o Tratado das Cores de Da Vinci, que é o grande artista que vai sistematizar o uso das cores e deixar essa perspectiva registrada aí de modo escrito. Então, sendo assim, né, observando que o livro de Israel Pedrosa, que a cor não é uma dimensão física, ela é sim uma sensação. A gente tem, né, nós temos uma divisão de cores, né, dos grupos, eu queria destacar as cores luz e as cores pigmento. Bem, as cores luz, elas são as cores que ah, são originadas através do sol, de, da vela, né, da luz de fogo, ah, a luz artificial, como as lâmpadas, né? Essas são as cores luz. E as cores pigmentos, que são as misturas aditivas ou as misturas de tintas. Vejamos, pessoal. Vamos fazer um breve parêntese aqui. Tinta não é cor. Percebam, tinta não é cor. A gente vai ver isso agora. Não é? Por que tinta não é cor? Porque a cor que será refletida vai variar de acordo com a luz que incidir sobre ela. Então, vejam, eu tinha uma experiência aqui para passar para vocês. Não sei se agora todos vão ter os materiais em casa, então eu vou resguardar esse momento para a gente trabalhar em sala de aula, que seria o uso de lanternas, papel celofane e tal. Né? Mas eu vou resguardar esse momento para quando as coisas voltarem ao normal. Não vou pedir para vocês não terem que se expor à rua, caso não haja todos os materiais disponíveis em casa. Então veja, as cores elas são refletidas de acordo com a luz. Então a gente tem vários fenômenos aí. Não vamos confundir tinta com cor. Por que a gente não vai confundir tinta com cor? Porque, por exemplo, eu risco a calçada de branco. A luz do poste da rua ela é alaranjada. Será que é o branco que vai ser refletido?
quando a luz incidir sobre esse branco, ou nós teremos outra cor. O destaque de uma cor que está composta na tinta branca. Porque podemos ver que as tintas elas são, não é, formas, no sentido, as tintas secundárias e terciárias, elas são misturas, né? Temos a mistura, temos as tintas primárias, né? Que aí a gente tem o vermelho originado lá do, do magenta, né? Que a gente falou do molusco tirado pelos fenícios e o uso dessa tinta a partir dos moluscos. Então a gente tem o vermelho, tem o verde, tem o amarelo. Ah, então essas cores são fundamentais, né, das cores primárias. As cores secundárias e as cores terciárias. Então essas cores elas vão, quando misturadas, formando outras cores secundárias, terciárias. Sobre o branco, a gente tem aqui uma questão bem interessante. A gente tem a lâmpada fluorescente branca, né? Essa lâmpada que ela faz parte aí do nosso cotidiano, né? Também tem aquela amarelinha, mas o que eu vejo mais na rua é essa lâmpada branca. Então vejam, esse branco ele é formado justamente pela combinação vermelho, verde e azul. É a mistura dessas três cores, não é? Quando essas três são somadas, elas dão origem ao branco. Essa junção é conhecida como mistura aditiva. Então veja, a mistura aditiva do red, do blue, do green, ela é dado o final desse produto seria o branco. Então o red, blue, green é aquela velha sigla RGB. Para quem está acostumado a mexer com computador, acredito que todos vocês dessa época, todos vocês mexem em computador, em celular, etc. A gente vê muito nos aparelhos que refletem luz para nós, essa sigla RGB. Então, nesse sentido, temos essa mistura de cores. Já nas cores pigmentos, você tem outro conceito para destacar esse fenômeno, né? Que também são incorporados as cores primárias, né? Lembrando que elas não deixam de existir nas cores pigmento. Mas quanto mais pigmento você vai incorporando na mistura, por exemplo, laranja, magenta, ciano e etc., você vai incorporando essas cores e misturando, mais sujo fica o final do resultado, que seria o preto. Então, o preto é a mistura de todas essas cores e que acarreta nesse sentido uma mistura, uma ausência de cor no final, né? E é interessante porque o preto é preto em qualquer lugar, né, pessoal? Vocês podem pensar nisso, o preto é preto em qualquer lugar. O branco ele vai variar, ele vai ficar de diversas cores. Então, nesse sentido, a gente tem essas classificações. E eu gostaria de destacar três características que possuem as cores. E nisso vocês vão perceber também que existe na TV, né, que um dessas características é o contraste, outra característica é o valor e a matriz. Então, começando da matriz, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês o que são essas três características das cores. Primeiro, a matriz corresponde ao comprimento das ondas diretas ou indiretas refletidas, ou seja, é aquilo que reconhecemos como amarelo, azul, verde, vermelho, roxo e demais cores. Valor corresponde à luminosidade da cor. Quanta luminosidade essa cor tem? Então a gente sabe que laranja ou verde limão, aquelas cores que a gente cheguei, né? Essas daí são pesadas, meu amigo. Botar no dia, meio-dia, a gente tá oxe, meio-dia tá cego, se vê cegou. E tem um croma ou saturação, né? Que, perdão, eu falei contraste. Não é contraste, é croma ou saturação. Corresponde à intensidade da cor ao seu grau de pureza. Ou seja, a cor que é mais intensa, quanto mais limpa ela é. Por exemplo, o vermelho.
vermelho é uma cor forte, é uma cor intensa, que também, meu Deus, chama atenção, não é que nem um laranja, nem que nem um verde-limão, que parece aqueles sinalizadores de voo. Então, sendo assim, a gente, nós discutimos certos aspectos da teoria cromática, né? Lembrando que as cores ela têm os seus aspectos sociais muito fortes. Por exemplo, o Happy Holi, né? Esse evento que os adolescentes gostam, que é basicamente uma explosão de cores, a pessoa chega em casa cinza, né? Minha sobrinha já foi, e eu já vi assim como ela chegou em casa, chega cinza. Mas lá no momento, né, as pessoas falam que é uma coisa fantástica, são muitas cores e etc. Então, o Holi Festival surgiu no hemisfério norte, sobretudo na Índia, para comemorar a chegada da primavera. Então, esse evento surgiu na Índia, né, e acabou chegando aqui para nós, tá entre o norte e o sul, né? Então vejam, pessoal, tem um pedacinho do Brasil tá lá no norte. Então vejam, as cores ela têm uma função social muito forte, né? Pensamos as cores em suas características conceituais, contratativas, né? No sentido de existir uma definição para isso. Mas podemos ver agora em seus aspectos essa aplicabilidade no nosso cotidiano. Então as cores ela tem esse sinal muito forte de marca registrada. Vocês podem observar que as Assembleias de Deus, minha família é da Assembleia de Deus, eu fui criado na igreja. Então assim, a gente vê que nas Assembleias de Deus você tem várias igrejas com a mesma cor, mesma coisa, é a Maranata, mesmo formato, não é? E várias igrejas que adotam essa marca registrada. Nesse sentido, a gente também pode perceber as cores nos rituais da sociedade. Por exemplo, a aplicação de um luto, em que as pessoas, né, em alguns lugares e algumas tradições, se acirram mais essas perspectivas e as pessoas passam um determinado tempo usando bastante o preto. E outra cor, né, e outra questão, perdão, psicossocial nossa é a característica do branco ser bom e do preto ser mal. Isso vem desde muito tempo e foi empregado ao longo da história pelas religiões, sobretudo para destacar, ou seja, no movimento iluminista a gente vê que o iluminismo ele diz assim, as luzes, a iluminação racional. Mas nesse mesmo tempo, as luzes também significavam a iluminação interior, longe de todo mal, longe de toda negatividade. Enquanto o preto, o negro, o escuro significaria aí um lado oposto nesse sentido maléfico. Pois bem, a gente sabe que observando as cores, elas são manipuladas, elas são criadas e elas são usadas ao bel prazer. Não se em determinado momento o preto passou a significar essa perda do luto, se ele passou a significar uma questão sombria, no sentido de ser negativa, é porque passamos a manipular as cores dessa forma. E nesse sentido também o branco. Então, por exemplo, eu estou no quarto do Gui, é um quarto todo branco, como vocês podem ver, é o lugar mais silencioso da casa, mas também não é uma cor que me agrada. Não é? O preto, também não me agrada tanto. Então, assim, a gente vai observando que existem perspectivas de manipulação das cores e que essas cores, acredito nós, que quando elas são usadas para simbolizar ou como elementos de ritual, devemos desnaturalizar essa perspectiva para entender o porquê o uso dessa cor. Né? E então, sacudir essas evidências, né, que é tão natural para a gente. Então, a gente não pode automaticamente receber a informação e necessariamente replicá-la. A gente tem que questionar um pouquinho aí para se perguntar por quê, né, sacudir essa naturalidade, sacudir essas evidências e ah, discutir, desconstruir qualquer perspectiva dessa que
nesse sentido que nos causa uma curiosidade. É claro que a gente vai sair por aí questionando tudo, né? Então, no mais, eu espero que a aula tenha sido produtiva, tenha sido legal. Eu vou mandar as atividades para vocês no grupo do WhatsApp, né? Assim que a aula estiver acontecendo, eu vou mandar a atividade para vocês e vocês me entregam na próxima aula. E tem nessas atividades que eu vou mandar em PDF, tem uma experiência que é com lanterna, papel celofane, etc. Essa experiência não responda, não tente fazer, a não ser, deixo registrado, que você tenha tudo isso em casa. Caso você tenha, pode fazer, fica à vontade. Se você não tiver, não precisa responder, não vai contabilizar, e a gente tenta fazer essa experiência em outro momento. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Vou repetir o lema da aula de história. Se protejam, cuide dos seus amigos, cuide de quem você ama, cuide da sua família, não saia de casa. Lavar a mão não é uma questão de pandemia, né? A gente não tem que lavar a mão só na pandemia, a gente tem que lavar a mão todos os dias, não com tanto excesso como agora, mas temos que lavar as mãos para a gente poder ter um cuidado maior com o que vai entrar dentro do nosso corpo. Então, a mão, ela leva muita coisa, né? A gente gosta de passar um drive-thru do McDonald's e pegar o lanche. Isso aí vai uma bactéria, vai um vírus. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Abraço, professor. Fiquem todos com Deus e estamos aqui para tirar dúvidas e questões. Qualquer coisa, só falar. Abraço, pessoal. Até mais.